valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Meu cordial boa noite, queridos ouvintes. Firmeza de fé. E o que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. E na época da tentação, se desviam. Assim disse Jesus, está em Lucas, capítulo 8, versículo 13. A palavra pedra entre nós costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre certa vez a rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre pedra, os que receberam a palavra com alegria, mas que, por ausência de raiz, caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, deve ser considerada como experiências imprescindíveis. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam. Demonstra o esforço de si mesmo. O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência e, depois, exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente estará tranquilo, mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviciar-se-á nas épocas difíceis com a finalidade de procurar alicerces alheios. Tudo convida o homem ao trabalho do seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé
onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa para a vitória estável. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar ininterruptamente há 24 anos. Até hoje foram produzidas 1.319 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, contribuindo para com a inteligência do ser humano. Afinal de contas, Deus nos deu o atributo da inteligência para nós usarmos a nosso favor, nos tornando cada vez mais felizes. Somos aquele projeto dele, Deus, para a felicidade. RBA, o Grupo RBA, cumprindo seu papel, sempre trazendo novidades na sua programação. E o Terceira Chamada, cumprindo seu papel há 24 anos. Então esteja antenado conosco até o final desta edição. E vamos a um conhecimento que, aliás, pegou de surpresa muita gente. Não teve aí o eclipse no sábado passado? E aí muita gente ficou desesperado, como filmar, como ver o eclipse. E olha que eu entrei também na onda de querer ver o eclipse através do celular. Só que não deu, devido às atividades. Sorte minha! Sabe por quê? Fotografar ou filmar eclipse solar pode danificar celular e câmeras. As únicas formas seguras de presenciar o eclipse são por meio de uma câmera obscura caseira, a qual você usa uma caixa de papelão, faz um buraco e coloca um papel para receber a projeção do fenômeno. A outra forma é com óculos que bloqueiam a maior parte da radiação ultravioleta e infravermelha. E depois eu acompanhei nas redes sociais realmente as pessoas dizendo que os celulares simplesmente bugaram. Então vamos sempre estar antenados da boa informação para não termos prejuízos depois. Agora aquela mensagem de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Não se deixe abater pela tristeza. Todas as dores terminam. Aguarde que o tempo, com suas mãos cheias de bálsamo, traga o alívio. A ação do tempo é infalível e nos guia suavemente pelo caminho certo, aliviando nossas dores, assim como a brisa leve abranda o calor do verão. Mas, depressa do que supõe, você terá a resposta na consolação que necessita. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook e YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado. O endereço é facílimo, ad-pa. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, fará uma viagem ao mundo da boa informação do que está acontecendo no movimento espírita. Já fazendo o convite para o próximo domingo. Sim, o próximo domingo será o segundo encontro espírita Lírio do Vale Ad Pará. Nós havíamos anunciado que seria no dia 28, sábado, mas por uma questão de agenda foi mudado o dia. Não será mais dia 28, sábado, e sim no próximo domingo, 29, o horário permanece o mesmo, 19 horas, Teatro Gasômetro, entrada franca. Para você que tem curiosidades sobre os fenômenos UFOs, como anda
as capacidades do corpo em comunicações, a própria evolução acontecendo, você deve ir sim a esse encontro, e tudo analisado à luz da doutrina espírita, porque o espiritismo é uma ciência completa. Sabemos que existe vida em outros planetas, sabemos também que a casa do Pai há muitas moradas já sinalizadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Tem gente já conversando de forma telepática uma para com a outra. Tudo isso são assuntos que serão tratados no segundo encontro espírita Lírio do Vale AD. Repetindo, Teatro Gasômetro, próximo domingo, dia 29, às 19 horas. Entrada franca, não perca. Mas também queremos dizer que nas plataformas digitais você encontra também o endereço de algumas casas espíritas em função da visita de nossos expositores a essas instituições. Nesta quarta-feira agora, o Nonato França estará no Centro Espírita Reviver, em Ananindeua, e Jacira Matias, na quinta-feira, estará na Cidade Velha, no Centro Espírita Paz, Luz e Amor. Quer saber o endereço certinho? Não, nós estamos provocando, a famosa provocação. Vá lá, não deixe de dar o seu joinha e compartilhar as nossas páginas. Assim, você estará também contribuindo para a difusão do espiritismo e, lógico, das informações corretas. Sabe por quê? O mundo está acontecendo. Conheça o espiritismo, conheça o movimento espírita. A música é arte, a arte é inspiração, e inspiração é mediunidade. Se ligue agora no sucesso José Carlos, Eu Vejo Deus. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Eu vejo Deus além do céu azul, no arco-íris. Eu vejo Deus, eu vejo Deus no pólen de uma flor, num gesto de amor. Eu vejo Deus, eu vejo Deus em toda parte, sim, até dentro de mim, em todos os órgãos meus. Eu vejo Deus na imensidão do mar, aonde quer que eu vá, eu vejo Deus, eu vejo Deus numa estrela a brilhar, nas noites de luar. Eu vejo Deus, eu vejo Deus nas notas de uma canção, num raio, num trovão. Eu vejo Deus, eu vejo Deus em toda parte, sim, até dentro de mim, em todos os órgãos meus. Eu vejo Deus na imensidão do mar, aonde quer que eu vá,
Vamos de curiosidade. Você tem o hábito de ficar reclamando muito da vida? Rapaz, você até pode reclamar, mas tem consequências no corpo. Ciência evolui no conhecimento. Viver reclamando faz muito mal à saúde e pode alterar negativamente o cérebro. Entre nossos neurônios existe um espaço vazio, normalmente ocupado por uma descarga química, sempre que um pensamento é formado, a chamada sinapse. Para facilitar seu trabalho, o cérebro tende a nos empurrar conexões já formadas, encurtando o caminho dos pensamentos. Por isso, quando formamos um pensamento negativo, estamos gerando um banco de dados que facilita a criação de mais pensamentos negativos. Olha só, vamos ficar antenados, porque sempre falamos aqui, somos um projeto de Deus feito para a felicidade e Deus cria para o bem-estar de todos. Não está entendendo alguma coisa? Vamos estudar, porque ficar pensando coisas negativas gera sim prejuízo ao corpo humano e à própria felicidade da alma. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo, com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Seja humilde. A vaidade é o pior dos defeitos, porque engana a nós mesmos. Por mais que seja sábio, há sempre alguém mais sábio que você. Por mais forte que seja, haverá alguém mais forte. Portanto, seja humilde. Envaidecer-se de que a verdade nos faz perder o sentido das proporções e acabamos caindo no ridículo porque não nos enganamos a nós mesmos. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, Pesquisa, comprovação. fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 17 de outubro de 2023. VinTube revela comida inusitada durante gravidez. A ex-BBB VinTube revelou que durante a gravidez sentiu um desejo inusitado. Autor Tainá Coelho, DOL, com informações do Metrópolis. Vitória de Felice Moraes, mais conhecida como VinTube, ganhou fama postando vídeos sobre assuntos comuns entre adolescentes no YouTube. Com mais de 30 milhões de seguidores no Instagram, a influencer começou a apostar em conteúdos de maternidade após a chegada da filha. Durante a participação no podcast Podpar, VinTube falou da experiência da gestação do parto, dos cuidados com Lua. Ela também abriu o jogo sobre o relacionamento com Eliezer e os comentários que tem recebido nas redes sociais. Um dos assuntos mais inusitados foi quando a ex-BBB VinTube revelou que sentiu desejo de comer ração durante a gestação. Eu ficava com água na boca, senti o cheiro. Me lembro da sensação. Eu senti o cheiro de longe. Não sei explicar. Comi um grão, disse ela em tom de brincadeira. A filha de VinTube já está com 6 meses. Nas redes sociais, a ex-BBB compartilha experiências mostrando a rotina e os cuidados com a pequena.
Nonato França, o assunto básico, a influência que um ser humano exerce sobre o outro, o qual nós devemos ter muito cuidado. Nas redes sociais, inclusive, alguns adolescentes fazem algumas brincadeiras, desafios, causando o quê? Mortes em alguns adolescentes. O que é que nós queremos chamar a atenção? Tome cuidado com o que você escuta. Pode ser bom para o outro, mas pode não ser bom para você. Agora imagine, Nonato, quantas mãezinhas, escutando esta YouTube, começam a extrapolar ou querer fazer o que ela faz. Será que não vai ter algum prejuízo na saúde também? Suas considerações, meu querido amigo? Pois é, eu estava me lembrando de, como pai, que também passei por umas circunstâncias dessas, quanto a minha esposa gestante do nosso primeiro filho. Mas como a questão aqui vai além desse questionamento de gestacional, de ser mãe, da forma como cuidar, e vai para uma área que é importante para que nós, como espírita, também despertemos a atenção desses, principalmente jovens, com acesso e a facilidade que a mídia nos oferece, que tenhamos muito cuidado com isso, tá certo? Porque o discernimento é próprio, é característica do espírito, e nós somos esses espíritos mortais, mas que agora, neste momento, temos responsabilidade nas nossas atitudes. Principalmente os jovens que estão nesse caráter formador, não é? Das suas condições de maturidade, não só física, mas também espiritual, porque esse é o nosso propósito. Cuidado com o que lhe dizem. Cuidado com as ideologias. Cuidado principalmente com você mesmo, para que depois não possa reclamar. Eu fui influenciado. Que de modo geral, querendo encontrar culpados, exatamente, né? De um modo geral, até pegando o gancho da sua colocação, faz-se justificativas. Não, mas se todo mundo pensa dessa forma, para mim tá certo. E não é verdade. Nós precisamos ter cuidado com isso, né? Por quê? Porque realmente as pessoas influenciam, tá certo? Naquilo que pensam, influenciam naquilo que dizes, mas nós somos seres inteligentes, dotados de tributos, dentre eles essa capacidade de discernir. Por isso, nós temos razão ou não. Márcia de Bonatti, que a gente seja um influenciador, mas um influenciador de coisas boas, não é verdade? Com certeza. Onde estão os meus valores? Correto? Onde está a minha ética? Onde está o meu respeito com o outro? Correto? E onde está a minha crença? Correto? Eu sou um espírito, eu sou uma alma, e se eu tiver esse resultado, o outro também terá o resultado dele, correto? E eu acredito que a vida em sociedade, ela persegue essa visão, que nós, atentos a esse tipo de comportamento, mostrando a esse tipo de comportamento, o outro também, visando esse tipo de ação, vai agir do mesmo modo, né? É uma influência. Mas que tipo de comportamento eu tenho que estar atento, né? Se eu tenho, estou aderindo a esse comportamento, mas eu tenho meu padrão. Que tipo de padrão de comportamento eu estou aderindo, né? Eu tenho uma ética, uma moral, né? Eu tenho um padrão de vida. Muito bem. É aquele negócio, buscar ter o próprio zelo. Quer ajudar o outro? Quer ver o mundo feliz? Então passe sempre a boa informação. Não compre ideias que depois você venha a reclamar da vida e da própria morte, porque nas reuniões mediúnicas, como chegam espíritos que morreram de uma forma muito desagradável e depois dizem, não, mas eu não deveria ter feito isso. Então,
Mãe é mãe, a influência está fazendo o trabalho dela, mas tenha o bom senso de saber o que é o certo e o que é o errado. Meus amigos que acompanham Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música, homenagem ao nosso povo de Marapani, Grupo Tucupi Carimbó de Marapani. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Você já ouviu falar parente do nosso carimbó? Você já ouviu falar parente do nosso carimbó? Em Marapani, você vai gostar. Carimbó é coisa nossa, coisa do meu Pará. Em Marapani, você vai gostar. Carimbó é coisa nossa, coisa do meu Pará. Mestre Lucindo, saudade nos deixou, foi cantar lá no céu carimbó pra Nosso Senhor. Não deixe o carimbó morrer, não deixe ele se acabar. Em Marapani, você vai gostar. Carimbó é coisa nossa, coisa do meu Pará. Em Marapani, você vai gostar. Carimbó é coisa nossa, coisa do meu Pará. Te manca, moleque! Ô carimbó pai d'égua! Você já ouviu falar parente do nosso carimbó? Você já ouviu falar parente do nosso carimbó? Em Marapani, você vai gostar. Carimbó é coisa nossa, coisa do meu Pará. Em Marapani, você vai gostar. Carimbó é coisa nossa, coisa do meu Pará. Mestre Lucindo, saudade nos deixou, foi cantar lá no céu carimbó pra Nosso Senhor. Não deixe o carimbó morrer, não deixe ele se acabar. Em Marapani, você vai gostar. Carimbó é coisa nossa, coisa do meu Pará. Em Marapani, você vai gostar. Carimbó é coisa nossa, coisa do meu Pará. Em Marapani, você vai gostar. Carimbó é coisa nossa, coisa do meu Pará. Em Marapani, você vai gostar. Carimbó é coisa nossa, coisa do meu Pará. Em Marapani, você vai gostar. E vamos a mais uma curiosidade. Busque ver na sua casa antes de dormir se está tudo ok. Sabe por quê? Se a sua casa pegasse fogo enquanto você dormisse, você não acordaria com o cheiro. Isso acontece porque o olfato se desliga durante o sono. Você sabia disso? Eu não sabia, mas Terceira Chamada vai atrás de conhecimentos
e conhecimentos é um direito de todos e dá qualidade de vida. Então veja se está tudo ok antes de dormir, para não acordar no reino dos céus, Nonato. Já pensou? É por isso que tem gente que morre queimada e não sabia. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Se alguém diz que ama a Deus, mas não ama a seu semelhante, é mentiroso. Isto foi escrito pelo apóstolo São João e expressa uma grande verdade. Deus está dentro de todas as criaturas. Então, se temos raiva de alguém, isto atinge o próprio Deus que nele habita. Demonstraremos nosso amor a Deus que não vemos, sabendo amar as criaturas que vemos e que vivem em torno de nós. Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorilho. Esse é o livro que nós usamos aqui em nossas palavras de otimismo. E sempre indicamos ele a você ter no seu bolso, aí na sua mesa de trabalho, que às vezes a vida dá uma agitada e nós precisamos nos acalmar, sempre correndo atrás da boa notícia. Também fortalecendo lá a nossa matéria do Diário Online. Quer fazer com que as pessoas se sintam felizes? Seja um propagador de boas notícias e bons hábitos. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios do ser humano. Sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e segunda revelações. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como o Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhe são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também da criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 675. Por trabalho, só se deve entender as ocupações de materiais? E eis a resposta dos imortais: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Nonato, por um bom tempo, as pessoas sempre ficaram realmente apegadas a essa temática, né? Todo trabalho material tem que ter a recompensa do dinheiro. Mas com o tempo as pessoas foram identificando que tudo que lhe traz felicidade, tudo que é uma mecânica de trabalho, não é só o resultado do dinheiro, é da própria satisfação pessoal e evolução, não é?
Pois é, Douglas, realmente é essa a concepção, que até é bíblico, né? Logo lá na Gênesis. Mas com o passar do tempo, a exemplificação de tantos outros, e mesmo de nós, como a satisfação pessoal de realizar o trabalho, o sentido de trabalho foi ficando muito mais profundo também sobre esse aspecto. E que nós, como espíritas ou não, quando fazemos isso, demos a denominação de servir. Não é? Então é muito bonito isso aí. Veja que o Espiritismo na questão lá pergunta e faz a distinção na pergunta 675. E os imortais dizem, não é só esse trabalho que você imagina, é toda a ação, não é mesmo? No sentido de uma finalidade útil, é trabalho. Não é? E ainda tem mais, né? O próprio Paulo, primeira carta a Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Cada um receberá segundo o seu galardão. Isso. Não, cada uma receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Quer dizer, tudo que eu fizer, todo e qualquer movimento que eu fizer, sabe que eu me lembrei disso? Lei de causa e efeito, a lei do retorno. O que você faz, você recebe. Então, se você está agindo de uma forma até para trazer satisfação, tem o seu resultado positivo, né? Com certeza. E nós também, volto a dizer, não é proselitismo de nossa parte, Douglas. Nós entendemos isso como um merecimento natural, não é? Ainda, embora se conceba a ideia de trabalho como uma recompensa lá no depois, não é? E às vezes a recompensa até vem como reconhecimento, gratidão, mas isso aí também, muitas das vezes, nem sequer vem. A gente, no ato de servir com amor, no trabalho que dá, é um trabalho árduo, nós sabemos disso, né? Que dá trabalho amar. Então, nesse sentido, nós temos o merecimento, e esse merecimento é a satisfação de ter servido. Márcia Libonati, trabalho material, trabalho intelectual, é a mesma coisa, né? Afinal de contas, é o processo de evolução da alma, né? Sim, verdade. Eu sempre falo isso, porque tem uma relação a relação de emprego, né? A relação de emprego e a relação de serviço, né? Normalmente, emprego, a gente fala do trabalho, emprego físico, né? Um maçante, que a gente faz o esforço físico para exercer aquela função. E o serviço, normalmente, é um serviço intelectual, né? Essa diferença. E, normalmente, nós, professores, escritores, né? A gente faz o serviço intelectual, né? Uma prestação de serviço, né? E cada um tem um resultado conforme a sua competência e ação, né? Isso. E aí o resultado vem sempre de acordo com os seus resultados. É tudo resultados. E tudo é dependendo das suas ações. E essa reflexão é necessária porque a gente hoje acha que trabalho é uma coisa forçada, amassante, né? Nós aqui estamos realizando um trabalho. Né? Nossa remuneração é dinheiro? Não. Nossa remuneração é espiritual. Então, se tem valor para ti ou para mim, o olhar é diferente. Então, isso que é legal, né? Não é capital, é um outro tipo de capital. Entenda, querido ouvinte, a lei de Deus, lei de retorno. Deus nos criou para essa dinâmica cósmica. Tem uma questão também no Livro dos Espíritos que diz: pelas forças das coisas, o espírito é impulsionado a evoluir. E essas coisas é a própria necessidade da manutenção material e espiritual. Isso ele estando dentro do corpo de carne. Como espírito, ele segue querendo entender Deus. Então, é a lei de retorno. Tudo que você faz a nível de trabalho, sendo ele remunerado ou não, lhe leva sempre ao crescimento espiritual e à própria paz que você quer tanto. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música. Fique com o Grupo AME, Rumo ao Pai.
Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Faz crescer quem caminha contigo, foge dos vícios, ampara o amigo, que às vezes cai, trabalha, promove o bem e a fraternidade, encarnar é oportunidade. Da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, começando o dia. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso, faça isso, você vai vencer. Começando o dia. O homem acordou pela manhã e recordou-se de algo que lera em um livreto. Comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. E então decidiu orar. Senhor, hoje, até o momento, me comportei bem. Não fofoquei, não me zanguei, não fui ganancioso, mal-humorado, precipitado ou egoísta. Estou realmente satisfeito com isso. Mas em poucos minutos, Senhor, vou me levantar. E daí em diante, provavelmente, vou precisar de muito mais ajuda. Obrigado. Assim mesmo é a prece. Um diálogo franco com a divindade, onde o ser expõe a própria alma. Não há necessidade de longas frases, nem de palavras ensaiadas. É o que a alma sente e deixa transbordar. Um pedido simples, mas profundo. Um pedido de quem reconhece que a necessidade maior reside em si mesmo
nas suas deficiências morais. Um exame de consciência e um pedido de socorro. A resposta é exatamente a fortaleza para vencer, a pouco e pouco, as dificuldades íntimas e ir vivendo melhor a cada dia, conquistando a paz. Devotando-se ao trabalho, sem se deter a observar defeitos alheios, e muito menos a comentá-los, semeia-se tranquilidade no ambiente profissional. Não se permitindo envolver pelas teias do nervosismo, da inquietação, os problemas vão sendo solucionados um a um na medida em que surjam. Sem desejar possuir em demasia, usufruir de todos os prazeres que os bens terrenos oferecem, o homem se entrega às lutas do cotidiano, sereno e confiante. Não se permitindo o mau humor por coisa nenhuma, por um contratempo no trânsito, um defeito mecânico no carro, um funcionário que não atende aos deveres, a criatura distribui serenidade onde se encontre. Sem precipitação, ouve o seu semelhante até o fim, antes de dar respostas que nem sempre atendem ao que o outro deseja. Deixando de lado o egoísmo, o homem se sente feliz em compartilhar o de que disponha e se torna uma pessoa amiga, prestativa. Compartilhar coisas pequenas, simples, como oferecer uma carona a um vizinho, emprestar um livro, indicar uma boa leitura. Compartilhar o que detenhamos inclui os valores intrínsecos do ser, que tem a ver com a vida e os seus objetivos. Portanto, compartilhemos a nossa certeza da existência de Deus, da imortalidade da alma, com aqueles que se debatem no mundo, sem fé, sem rumo, sem objetivos. E guardemos a certeza de que, se assim rogarmos a Deus que nos ajude, Ele estará conosco, auxiliando-nos nessas pequenas grandes autoconquistas diárias, que somente redundarão em felicidade para nós mesmos. Cada dia é um presente especial que Deus concede aos homens. Cada dia é de tal forma único que nunca se repete. Observemos como o sol rompe a treva da noite, trazendo a manhã radiante, sempre com um novo colorido. As flores de ontem não estão exatamente iguais hoje. As gotas da chuva que caem em abundância não são aquelas que rolaram em dias anteriores. Tudo é novo a cada dia. Essa é a grande mensagem de Deus para os homens. A renovação da oportunidade de crescer, melhorar-se e ser feliz. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Vamos lembrar, conhecimento científico. O nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. Tranca-te no teu quarto, em secreto, conversa com o Pai, pois Ele tudo sabe, tudo vê. Nosso Senhor Jesus Cristo encurtou o nosso relacionamento com Deus. O Espiritismo veio nos mostrar ainda mais, de forma científica, que somos seres imortais e que o mundo espiritual está à nossa volta. Estamos nele, assim como ele está em nós. Tudo isso é conhecimento, fazendo com que nós saibamos usar os recursos à nossa volta. E a oração é esse recurso que irá colocar equilíbrio no nosso corpo de carne, caso você esteja doente. A oração, mobilizando essas energias e com tantas outras pessoas também unindo essa mesma força, o que acontece? Benfeitores espirituais de plantão vão captando recursos e fazendo com que nós tenhamos cada vez mais qualidade de vida. Entenda que hoje a própria ciência já bateu o martelo no quesito fé, aquela fé que trabalha energias, e somos feitos de energias. Então vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto grau de evolução que é nos concedida pelos nossos próprios méritos do trabalho, levando sempre a confiança,
fluidificando as águas que se encontram em nossos lares, abençoando os nossos familiares e amigos, o nosso local de trabalho, mas também sempre lembrando que você não está sozinho. Sempre tem aqueles nossos irmãos que estão há 24 anos conosco nesse levante de também contribuir para o bom desempenho das tarefas neste planeta Terra. Quem vai participar? Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, o José, a Nazaré, a Mônica, o Sandro, o Leandro, a Jacira, o Nicolas, Nicael e Tiago, todos do bairro da Sacramenta. O Góes e o Léo também na Sacramenta. João Renato do Conjunto Marex, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal do Conjunto Maguari, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosene Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulinho e seus filhos Vinícius e Julice, Paulo Carvalho e sua família, Sara Tainá, o Theo e o Charles no Curiol Tinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, ao Silva, lá no Conjunto Beija-Flor, em Marituba, Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Adil Bahia, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, o Minuto de Reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, Pai Nosso. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile e não erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos,
que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Nonato França e Márcia Libonati. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização. Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última no limite do tempo com ele, Nonato França. Tudo posso naquele que me fortalece. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade. CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.